Boa tarde. Aqui é o Ricardo. A gente fez o trabalho aqui em conjunto. Então aqui tem o Lecheta, Gustavo Lecheta, Juliano Henrique e o Vitor Lopes. Aqui eu vou mostrar primeiro o circuito funcionando. Então, de acordo com as especificações do trabalho, a gente tem aqui a leitura de temperatura, que é o primeiro T. Já aproveito para mostrar também que o LED está funcionando de acordo com a temperatura. Então, quanto mais quente fica, mais vermelho. Quanto mais frio, ele fica azul. Aqui a gente fez 2 botões de interrupção. Então, ao setar a temperatura no 10 e colocar no primeiro botão, ele ativa o ventilador. Se eu abaixar a temperatura... Peraí, deixa eu só subir um pouco aqui. Vou setar no 15. Então, se eu abaixar a temperatura, ele desliga. Se eu subir para cima de 15, ele liga. E aqui a gente tem o segundo botão, que liga o aquecedor, que só liga abaixo da temperatura setada, que no caso ali é o 14. Então, abaixo de 14 ele liga, acima ele desliga. Então, aqui a gente tem algumas variáveis da parte do código. A gente fez... essas aqui são as duas variáveis do relé. Então, o relé está ligado no pino 13 e no pino 8 do Arduino. Daí aqui a gente tem as variáveis do interrupt do botão, que obrigatoriamente tem que ser no pino 2 e 3. E aqui tem algumas variáveis internas de controle de temperatura e de visualização do aquecedor e do ventilador. Aqui a gente tem o padrão do LCD para mostrar as informações. Aqui está o código do attach interrupt, que é o método que faz a interrupção. Então aqui a gente começa com a leitura de temperatura. Aqui é o loop. Então eu vou explicar um pouco aqui como que a gente faz a leitura da temperatura. A gente usa um potenciômetro. Então a gente faz a leitura do potenciômetro pelo porta analógica. E daí, usando a função map, a gente transforma o valor do potenciômetro e do sensor para bater a temperatura entre 10 e 40 graus. Então essa função aqui, ela fica separada do programa principal, porque ela pode ser chamada em vários momentos diferentes aqui para fazer essa leitura de temperatura. Daí aqui no programa principal, no loop, eu chamo a função para fazer essa leitura e colocar na variável t, que é onde fica a temperatura principal. E daí tem vários momentos do código aí que o pessoal vai explicar depois, onde essa temperatura é usada para diversos fatores diferentes. Eu vou falar um pouco sobre a Attach Interrupt. A Attach Interrupt é uma rotina de interrupções. Assim como ele é acionado quando você clica um botão, ele vai lá para a parte do código do temp1. Ele manda para a função temp1. A temp1 ela lê a função do temp_read, joga na variável t1 e ela imprime na serial. A mesma coisa acontece com a temp2. Ela lê a função temp_read, joga na t2 e imprime na serial. Boa tarde, professor. Aqui é o Gustavo. Vou explicar minha parte aqui, que é a parte dos gets e sets. Primeiramente, começar aqui por cima, eu já iniciei a simulação. Essa é a parte do T1, que é basicamente dizendo se a temperatura for maior que T1, o ventilador vai ser acionado, ou se a temperatura for menor que o T2, o aquecedor vai ser acionado. Eu fiz aqui a parte dos gets e sets, começar a setar aqui, ó, pode ver que a temperatura vou deixar ela em 20. Não, já é 17 mesmo. Vou setar o T1 aqui. 7 T1 20. 7 T2 15. E vou dar um get no relé. Aí
a gente aciona ele aqui do lado. Se ele for maior que 20, pode ver que o ventilador já ligou. Então ele vai ficar 1 e 0. Se a gente diminuir para menos que 15 graus, pode ver que o ventilador desligou e o aquecedor ligou. Então se eu der um get relé, ele vai estar 0 e 1. Assim como se eu der um get T1, ele vai dar a temperatura de T1, que é 20. E se eu der um get T2, ele vai dar a temperatura de T2. Então aqui ficou o código do getUset, a gente seta a temperatura aqui, chama ela e só instancia elas aqui embaixo. Boa tarde, professor. Aqui é o Juliano. Vou explicar um pouco aqui sobre o LED RGB, né? Aqui a gente criou um método aqui, né? Onde a gente seta as portas aqui, né? A 1, a 9 e a 10, né? A 1 como vermelho, a 9 como verde e a 10 como azul. Aí beleza. Aqui, dentro do loop, a gente faz a verificação. Se a temperatura for menor ou igual a 20, a cor, né? Aqui vai chamar a função lá que a gente criou, né? E vai setar a 255 aqui, 0,0,255, no caso da azul. Se a temperatura for maior ou igual a 20, né? Vai acender o amarelo, aqui 255, 255, 0, que é para setar o amarelo, né? E se a temperatura for maior ou igual a 30, aí ela vai acender o vermelho, que é basicamente igual aos outros, no caso que fica setado a primeira cor aqui, 255 como vermelho. Então acho que basicamente é isso. E agora eu vou mostrar funcionando. Bom, aqui é ele funcionando, né? Pode ver que a temperatura está 10. No caso, acendeu aqui, né? O azul, beleza? Se eu vou subir nessa temperatura, passou de 20, ele acende o amarelo, né? Beleza? Eu subo aqui um pouco mais a temperatura. Se passar de 30, ele começa a acender o vermelho e acende o vermelho. Então acho que é isso aí.